Por ano, pelo menos 35 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. Só em rodovias federais são cerca de 7 mil vítimas. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina e Tráfico, Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito no país. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Eu converso agora com o Tenente Coronel André Cavalcante, coordenador executivo da Operação Lei Seca em Pernambuco. Olá, Coronel. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. O que é a Lei Seca? A Lei Seca foi o nome dado, para essa forma como a lei ficou mais rígida, digamos assim. Então, isso é um nome, na realidade, de fantasia, Lei Seca, porque já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, desde 87, há 15 anos atrás, basicamente, essa questão de álcool e direção. Isso já está previsto, essa proibição. Então, em 2008, houve um maior rigor, e agora, em 2011, dezembro de 2011, em Pernambuco, foi criada a Operação Lei Seca, que ela é composta por 3 órgãos do Estado: a Polícia Militar, a Secretaria Estadual de Saúde e o DETRAN. Então, a Operação Lei Seca, digamos assim, ela ficou mais forte, mais rígida, a partir de dezembro de 2011. E por que essa lei ficou mais rígida? Principalmente por conta dos índices de acidente de trânsito. No país, como no mundo inteiro, o acidente de trânsito hoje ele é tratado como uma epidemia, como uma doença realmente. Principalmente por conta dos gastos com a saúde pública. Então, em Pernambuco, esses gastos estavam muito elevados. E também as questões sociais decorrentes de toda essa quantidade de acidentes. Então, o governo do estado resolveu começar a fazer a Operação Lei Seca aqui de uma forma integrada com o DETRAN, a Polícia Militar e a própria Secretaria de Saúde. A Operação Lei Seca em Pernambuco ela é coordenada pela Secretaria de Saúde. Então, a gente tem a exata noção onde estão ocorrendo os acidentes, o tipo de acidente, os horários, por conta do banco de dados que a gente tem através da Secretaria, pela entrada das pessoas nos hospitais. E a partir daí a gente posiciona as blitz da operação para tentar inibir e conscientizar os condutores que essa mistura álcool e direção, ela realmente é bastante perigosa e causa acidentes, em sua maioria fatais ou com vítimas. Lei Seca e Operação Lei Seca são a mesma coisa? Não, uma coisa está junto da outra. A Lei Seca, na realidade, é a lei em si. O próprio Código de Trânsito ele já prevê que essa mistura de álcool e direção ela não é permitida. E a Operação Lei Seca foi criada no estado, aqui em Pernambuco, a partir de agora, de dezembro de 2011. Então, a partir de dezembro de 2011, o estado resolveu fazer uma operação integrada, juntando 3 órgãos, que é a Polícia Militar, o DETRAN e a Secretaria de Saúde. Sob a coordenação da Secretaria de Saúde, a operação foi iniciada. E a partir daí houve realmente um maior rigor na fiscalização da Lei Seca. Então são coisas que se complementam na realidade. E por que a lei está mais rígida agora? A lei está mais rígida porque o grande número de acidentes de trânsito, que hoje ele é considerado, o acidente de trânsito é considerado uma epidemia, pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, o número de acidentes de trânsito no mundo inteiro só tem aumentado e é considerado uma epidemia. Por isso, no estado, os custos com as vítimas de acidente, os custos tanto econômicos quanto sociais, famílias que perdem seus entes queridos, famílias que passam a ter que conviver com pessoas com deficiência, vítimas daquele acidente. Então, a forma que o estado encontrou de tentar reduzir esses acidentes foi realmente aumentar essa fiscalização e uma fiscalização de uma forma mais tranquila, tentando conscientizar as pessoas desse mal que é dirigir e beber. Existe uma dificuldade em saber o número preciso de acidentes de trânsito desde que a Operação Lei Seca entrou em vigor?
Nós temos uma certa dificuldade por conta dos vários bancos de dados que existem. Por exemplo, em Recife, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, CTTU, ela tem um banco de dados dela. O SAMU tem outro banco de dados. A Polícia Militar tem outro banco de dados. A Secretaria de Saúde tem outro banco de dados. Então, esses bancos de dados, eles precisam realmente se comunicar. E isso é uma coisa que não acontece. Então, dificulta para a gente precisar o número exato de acidentes. Porém, a gente estabeleceu como base o banco de dados da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque ele me dá a real noção do que está acontecendo com as vítimas, ou seja, o banco de dados da saúde, ele me diz onde as vítimas estão entrando, os grandes hospitais, as UPAs, e a partir dali eu posiciono as equipes de fiscalização para atuarem no terreno, tentando inibir essa ação de pessoas que bebem e dirigem, né? Fazem essa mistura tão danosa. O senhor acha que o cenário no trânsito mudou desde a lei seca? Eu acho que sim. A gente tem observado muito isso nos nossos dados estatísticos, no nosso banco de dados da lei seca. Né? No início da operação, em dezembro e janeiro, dezembro de 2011, janeiro de 2012, a gente tinha uma média de 20% dos veículos que a gente abordava, a gente notificava, ou seja, a gente multava. E hoje, principalmente aqui na região metropolitana, essa média baixou para menos de 10%. Está em torno de 8%, 9%. Então, isso já sinaliza para a gente que os condutores, né, eles estão se conscientizando dessa mistura que ela não pode existir. Então, isso já é uma mudança. Eu tenho vários amigos que falam isso, né, que mudaram, que estão andando de táxi, que estão bebendo perto de casa, que sempre escalam o amigo da vez. Então, isso é uma mudança bastante positiva, porque isso é um reflexo que está indo para os hospitais, né? Como eu te falei antes, a gente tem esse banco de dados e a gente observa que em uma comparação de primeiro semestre de 2012 com o primeiro semestre de 2011, houve uma redução no número de óbitos por acidente de trânsito aqui na região metropolitana de 40%. Então, isso é um sinalizador que a gente está no caminho certo. Quais as punições previstas aos infratores? Bem, o Código de Trânsito ele é bem claro, né? O condutor que for pego, que tenha ingerido bebida alcoólica, ele vai ser multado, né? A multa no valor de R$ 1.915,40. A carteira dele vai ser recolhida, ele vai ter 7 pontos na carteira por tratar-se de uma infração gravíssima e ele vai ter que chamar um condutor habilitado para levar o carro dele, né? Porque a partir daquele momento ele não pode mais dirigir. E se o carro dele também tiver alguma pendência junto ao DETRAN, como débito no IPVA, no DPVAT ou alguma pendência no DETRAN, o carro dele também vai ser removido. E se ele passar do limite de 0,33, né, se ele soprar o etilômetro e der 0,34, por exemplo, daí para cima, esse condutor, além de toda essa parte administrativa, ele também vai ser conduzido à delegacia e vai ser autuado por crime de trânsito. É um crime afiançável, mas ele vai sofrer um processo judicial. A penalidade é a mesma para os motoristas que reincidem na infração? Veja, os motoristas reincidentes, a reincidência em menos de um ano, o valor da multa praticamente dobra, né? Passa para R$ 3.800, mais ou menos isso. Então a diferença é basicamente essa. De que maneira é realizado o teste de embriaguez? Bem, o teste, a gente realiza o teste do etilômetro, né? O etilômetro é um equipamento bastante sensível, é um equipamento que preciso, ele é aferido anualmente pelo Inmetro, né? Isso é uma exigência da própria lei. Então, todos os nossos etilômetros, eles estão aferidos. E é um equipamento extremamente preciso. Então, se as pessoas bebem e vão dirigir achando que o etilômetro não vai conseguir captar, com certeza ele vai, né? Então, é feito o teste e a gente visualiza se o condutor bebeu ou não. Com a mudança da lei, agora houve uma pequena alteração na lei agora no final do ano, né, no final de 2012, e a lei ficou ainda mais rígida, ou seja, facilitou o nosso trabalho enquanto policiais, enquanto agentes de trânsito. Por quê? Uma coisa que era muito comum, o condutor ele se negava a fazer o teste, que ele tem esse direito, tem o direito de recusar. Então, a gente ficava meio que de mãos atadas, não podia fazer muita coisa. E agora, com essa nova
alteração da lei no final do ano passado, o que acontece? Mesmo ele recusando, se ele apresentar sinais de embriaguez, né, ou seja, hálito etílico, olhos vermelhos, roupas em desalinho, agressividade, alguns sinais de embriaguez, eu, independente dele soprar ou não o etilômetro, posso conduzi-lo para a delegacia, fazer todo o procedimento lá, o flagrante, tudo, além da parte administrativa, que é aquela que eu falei, da multa, do recolhimento da CNH, né, fazer tudo. Então, independente dele soprar o etilômetro ou não, se ele apresentar sinais de embriaguez, eu posso fazer todos os procedimentos legais. Depois de beber, em quanto tempo o motorista está apto novamente a dirigir? Essa é uma pergunta que sempre acontece, é uma pergunta bem interessante. A gente não pode precisar, né? Nós temos, cada pessoa tem a sua individualidade biológica, tem o seu metabolismo e cada pessoa tem um tempo para eliminar esse álcool, né? Então, vai depender de N fatores, né? Por exemplo, o tipo de bebida, né? Se é uma bebida destilada, né? Se é um uísque, se é uma cachaça, se é cerveja. Se a pessoa está apenas bebendo, se está bebendo e comendo alguma coisa, o tipo de comida. Então, N variáveis, né? A própria compleição física da pessoa, se é mais gordo, se é mais magro, né? A quantidade de bebida que ele ingeriu naquele dia. Então, essa é uma pergunta que não tem resposta, né? Eu costumo dizer que a única resposta é: se beber, não dirija, porque a gente não consegue precisar o tempo que o organismo passa para eliminar completamente o álcool. A questão do bombom de licor ou enxaguante bucal, é mito ou é verdade? Bem, o enxaguante bucal e o bombom de licor, eles causam o que a gente chama de um falso positivo, né? Hoje em dia, principalmente o enxaguante bucal, a maioria dos bares e restaurantes já, no próprio banheiro, já deixam lá, né? Qualquer pessoa pode fazer uso. Então, a gente para muitos condutores que dizem: acabei de fazer uso de enxaguante bucal. Tal. O enxaguante bucal e o bombom de licor, que é exatamente o mesmo raciocínio, é o seguinte: se a pessoa fizer uso, né, de qualquer um dos dois, e até 15 ou 20 minutos depois ele for abordado e fizer o teste, vai dar o que a gente chama de falso positivo, ou seja, o etilômetro ele vai conseguir captar uma certa quantidade de álcool, né? E aí, para a gente, funciona como se o condutor tivesse ingerido, vai chamar atenção. Só que, passados 20 minutos, ele refaz o teste, é um direito de todo condutor pedir para fazer o reteste. Ele refaz o teste e esse valor vai dar 0, se for apenas enxaguante bucal e o bombom do licor. Ou seja, enxaguante bucal e bombom do licor, eles apresentam um falso positivo, só que o condutor, na hora, claro que ele vai dizer ao policial: eu acabei de usar enxaguante bucal. Aí o policial já sabe, tudo bem, cidadão, senhor, espera só um pouquinho que a gente vai repetir o teste. Então, 20 minutos depois, no máximo, ele repetindo o teste, vai dar 0. Né? Se for só o enxaguante bucal. Eu faço questão de dizer isso, porque muitas pessoas, né, estão querendo se utilizar dessa moda agora, desse mito tão falado do enxaguante bucal e dizer que não, mas foi enxaguante bucal. Sim, 20 minutos depois ele zera. Se tiver mais alguma coisa, aí o etilômetro vai pegar. Então, o enxaguante bucal e bombom de licor é mito. A Operação Lei Seca aqui em Pernambuco faz um trabalho educativo. Explica pra gente um pouco como é esse trabalho, quem participa. Ok, a operação ela tem 2 grandes pilares, né, que a gente chama, que é o pilar da fiscalização, que é o pilar mais visto, que a gente está na rua diariamente, né, e é o que chama mais atenção. Infelizmente, né, vou ser bem sincero, porque nós também fazemos um trabalho educativo, nós temos equipes, né, que fazem um trabalho educativo voltado para conscientizar as pessoas, principalmente dessa mistura tão danosa que é o álcool e direção. Esse trabalho ele é composto por pessoas com deficiência, né, que o grande perfil é que eles foram vítimas de acidente de trânsito, todos os 8 PCDs, né, pessoas com deficiência, e eles fazem palestras em escolas, universidades, empresas. Nós estamos atuando muito, principalmente na área de SUAP, porque os acidentes de trânsito envolvendo os funcionários de SUAP, né, a maioria com motocicletas, está muito alta, então a gente está indo muito às empresas de SUAP. E é um trabalho educativo, é um trabalho de palestras, né? Bares e restaurantes também, a gente
visita bares e restaurantes e aborda aquele cliente do bar que está ali bebendo e tal, e a receptividade realmente está sendo muito boa, porque aquilo que eu já falei, a população ela está mudando, né, os conceitos, ela está realmente se conscientizando, e a equipe da educação ela tem um fator muito forte, que é mostrar que o acidente de trânsito ele acontece com qualquer um. Se a gente não tomar os cuidados que deve tomar, e principalmente não misturar álcool e direção, ele vai acontecer com qualquer um indistintamente, né? A gente tem aquela coisa na cabeça de que só vai acontecer com o outro, mas se a gente não se cuidar, ele vai acontecer com qualquer um. E esse é o grande trabalho da educação, conscientizar as pessoas, e é o nosso grande eixo também que a gente tem dentro da Operação Lei Seca. Sobre a questão dos aplicativos e páginas e redes sociais que tentam informar onde está a blitz da Lei Seca, qual é a opinião da polícia sobre isso e como tentam coibir esse tipo de ação? Bem, no início, a gente da operação fez uma consulta ao Ministério Público sobre essa questão legal, né? Até para tentar realmente tirar do ar ou algum tipo de punição para tentar reduzir. Porém, a resposta foi que legalmente não pode ser feito nada. Até porque as pessoas usam alguns artifícios bem interessantes. Eles dizem assim, postam, né? Acabaram de pousar as andorinhas embaixo do viaduto da Agamenon. Então, como eles já estabeleceram vários códigos, fica uma coisa muito aberta até para a gente conseguir fechar legalmente que aquilo ali ele está informando que é a blitz da Lei Seca. Tá? Porém, o que foi que a gente fez? A Lei Seca hoje nós somos 9 equipes de fiscalização e trabalhamos com vans, né? Cada equipe tem uma van, um guincho, mais 2 viaturas, motocicletas, e a nossa equipe é bastante móvel. Então, quando o oficial que comanda aquele ponto, ele percebe que aquele ponto ele já está muito divulgado, a gente percebe como o fluxo de veículos diminui, ou então só está passando gente que não está com nenhum problema, então a gente já sabe que aquele ponto está muito divulgado e a gente muda de lugar. Então, cada oficial ele sai com no mínimo 3 pontos por noite. Então, a gente sempre fica mudando de lugar, para tentar dificultar essa divulgação, né? E quanto a isso, o que é mais triste realmente é que as pessoas usam a internet e alguns aplicativos que foram criados para o bem, usam para o mal, né? Usam para tentar burlar uma fiscalização que ela tem o grande intuito de salvar vidas. A Lei Seca não tem intuito de estar notificando ninguém, de estar recolhendo carteira de ninguém. O intuito não é esse, né? O intuito é realmente salvar vidas. E para isso a gente precisa da colaboração da população, mas as coisas estão mudando, a gente percebe que realmente a conscientização das pessoas ela está mudando e o número de pessoas que estão sendo abordadas e tem algum tipo de infração, ele vem caindo. Isso é muito positivo e eu acho que no futuro a gente vai ter grandes frutos disso aí, né? Essa redução de acidentes que a gente conseguiu, comparando apenas 6 meses de 40%, aqui na região metropolitana já mostra que a gente está num excelente caminho. O que o senhor espera de mudança de comportamento na sociedade nos próximos anos? A gente com esse trabalho, né, tanto de educação quanto de fiscalização e principalmente com essas mudanças que o nosso país como um todo ele vem passando, essas mudanças econômicas, eu espero que as pessoas realmente se conscientizem, né, que o trânsito, hoje a gente tem muitos problemas de mobilidade urbana por conta do trânsito, esse pool aí que todo mundo, muita gente está comprando carro, as ruas estão cheias de carro, né? Então, eu espero que as pessoas realmente se conscientizem que o trânsito, ele tem que realmente ser um trânsito responsável, ele tem que ser um trânsito cidadão, que as pessoas têm que aprender a se respeitar no trânsito, para evitar inúmeros problemas, não só o acidente, mas a violência no trânsito, de uma forma geral, né? O estresse causado pelo trânsito, pelos congestionamentos, as pessoas hoje se desrespeitam com muita facilidade no trânsito e como a gente está vendo esse crescimento do país, quantidade de veículos nas ruas, então as pessoas realmente têm que parar para fazer um trânsito cidadão
quando a gente possa ir e voltar para casa com tranquilidade, que esse é o grande objetivo de quem fiscaliza, né? As pessoas olham para a gente só com aquela coisa da repressão, ver policial ali fardado, agente de trânsito e poxa, esse pessoal só quer me multar, e a questão realmente não é essa. Coronel, obrigada pela sua participação no programa e boa sorte na continuação da Operação Lei Seca em Pernambuco. Você também pode participar do programa Abre Aspas, enviando perguntas e sugestões de temas através do Facebook e Twitter. Até mais!